Bom, aqui nós estamos nas nossas palestras de teologia pura, bem? Nossas palestras de teologia pura, o sermão profético, a chegada do anticristo ao mundo, profetizado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, em teologia pura, ele está admitindo: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, até que chegue o homem do pecado, muitos anticristos farão a parte do nosso dia a dia de cristãos. Nós vamos conviver com os anticristos, meus irmãos. Nós os veremos chegar até nós por áudio, vídeo, programa de TV, live, pregações. A gente virá a turma do anticristo. E como que a gente vai saber que ele não é um anticristo? É necessário que se manifeste o dom de discernimento de espíritos que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo fala que existe um dom chamado dom de discernimento de espíritos. Então, para discernir se esse espírito é de Cristo ou se ele, se ele não é de Cristo, eu vou ler para vocês aqui um texto do Dr. Russell Norm Champlin, tá bem? Ele fala de 15 características do anticristo. Então, as passagens das epístolas joaninas que falam acerca do anticristo se referem sobre muitas personagens e movimentos e não apenas acerca de um indivíduo, já que falam sobre heresias contemporâneas, como o gnosticismo. Os irmãos tomem um pouco de cuidado quando vocês estiverem ouvindo os pregadores. Prestem atenção no vocabulário deles, tá? Tem alguns desses pregadores, desses ensinadores, que eles costumam chamar a atenção para si dizendo: irmão, isso aqui é profundo, muito profundo, profundo demais, muito profundo. Tomem cuidado com essas expressões de muito profundo, meus irmãos, porque alguns desses aí querem apenas cativar a atenção das pessoas e chamar para si o ibope, dando a impressão de que eles sabem muito mais do que todo mundo. E o que você e eu precisamos, meus irmãos, é profundo. Jesus é o Senhor. Isso é profundo. Mas é para todo aquele que tem acesso às Escrituras. A gente tem que tomar cuidado com o novo gnosticismo que está entrando em nossas igrejas. Esse novo gnosticismo está entrando com essas pretensas pessoas que têm um conhecimento esotérico da palavra de Deus. Conhecimento esotérico, meus irmãos, é aquele assim que só alguns iniciados têm e que você e eu não podemos ter, porque a gente não é iniciado, nós somos discípulos. Então, ao invés de ser um iniciado, queira ser um discípulo, meu irmão. Simples, você pega a tua Bíblia em português, abre ela e lê o texto em português. Não precisa ser iniciado, basta ser um discípulo. Rejeite ser um iniciado desses líderes esotéricos, que só eles conhecem aquela escritura sagrada profunda que ninguém tem acesso. É lógico que tem pontos difíceis de interpretar nas escrituras e que precisa ter cuidado para a gente não distorcer a palavra de Deus, dizendo que é uma coisa sendo que é outra. Tem ponto difícil, mas a doutrina da salvação, ela não tem essa dificuldade toda. Ela não é inacessível, meus irmãos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, ele diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que nós anunciamos. O que você precisa saber, o apóstolo João fala: vocês já sabem tudo, porque a unção de Deus está em vós. E não necessitais que ninguém vos ensine, porque a mesma unção vos ensina. Leia a primeira carta de João, vocês vão descobrir lá. Então o que acontece? Toma cuidado com os movimentos esotéricos evangélicos, meus irmãos. É evangélico, mas é esotérico, tá bem? É uma coisa perigosíssima. Então a gente lê aqui, ó: não obstante, as características que são supremamente reveladas como pertencentes ao anticristo mostram-nos que, sem dúvida, há um grande escopo profético que pode ser aplicado diretamente ao anticristo, sem falar nas referências contemporâneas. Aqui ele dá 15 pontos para a gente identificar o espírito do anticristo. Primeiro, o anticristo negará tanto ao Pai como ao Filho. Você está ouvindo a pregação, alguém está explicando. Aí ele já te leva para o Antigo Testamento. Te levou para o Antigo Testamento, já levanta as pestanas. Te levou para o Antigo Testamento, ali é um oceano que você não sabe nadar direito, então você já levanta as pestanas. O que é que esse pregador vai ler? O que é que esse ungido vai ler?
Bom, aí ele vai fazer a leitura. Você não despreze a Escritura. Principalmente, meus irmãos, o Antigo Testamento. Nós não podemos deixar de ler o Antigo Testamento. Só devemos ter o devido cuidado hermenêutico. Então ele começou a ler. Aí você percebe a ausência do nome de Jesus na pregação do ungido. Ele fala muito Deus, 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 e ele fala pouco Jesus, Jesus, Jesus. Mas até aí, vamos irrelevar, vamos deixar as coisas acontecerem. Porque Jesus é Deus, o Pai é Deus. Você presta atenção. Aí vem aquela ênfase nos milagres do Antigo Testamento, que não são tão numerosos assim, tá? Não se engane, porque o Antigo Testamento tem milagre, mas o Novo Testamento tem muito mais milagre do que no Antigo Testamento. Muito, muito. E no Novo Testamento os milagres eles são sinais, tá bem? O que está acontecendo então? Você está vendo a ênfase nos milagres sobrenaturais. Aí quarto, o apelo para as riquezas, meus irmãos, para o acúmulo das riquezas. Ter riqueza é um dom de Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Ter riqueza é dom de Deus. Tá bom? Agora, o acúmulo das riquezas, quando você chega em o Novo Testamento, Cristo fala, guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Aquelas pregações que elas vão incentivando você a se tornar ganancioso, avarento, acumulador de riquezas, meus irmãos, pode ver que o espírito do anticristo já está querendo pairar sobre a face das águas aí, tomar o lugar da primazia do Novo Testamento. Até aí você está ouvindo a palavra de Deus, porque a prosperidade ela é uma teologia bíblica, mas ao lado da teologia da prosperidade bíblica existe aquela teologia da prosperidade antibíblica, que é uma forçação de texto. Toma cuidado, toma todo cuidado, meus irmãos, porque vai chegar um momento em que esse espírito do anticristo atuando em nosso meio vai fazer a negação de Jesus, Filho de Deus, e de Deus do Antigo Testamento sendo o Pai do Senhor Jesus. Vai chegar um momento em que o espírito do anticristo vai negar tanto o Pai quanto o Filho. Por que nega-se o Pai e o Filho? Nega-se o Pai e o Filho quando eu apresento o Pai sem o Filho, meus irmãos. Olha só que chave hermenêutica fácil para os irmãos e para as irmãs. Quando eu apresento o Pai sem o Filho, ignorando a existência do Senhor Jesus, a encarnação do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, eu estou negando o Pai do Senhor Jesus. Eu estou admitindo o Deus do Antigo Testamento, que está se manifestando, como se ele fosse um Deus diferente do Pai do Senhor Jesus Cristo em o Novo Testamento. É importante que você e eu, que somos ouvintes da palavra do Senhor, fiquemos atentos a essas pregações que vão apresentando Deus, Jeová, principalmente os temas, o termo Jeová, aquelas pregações apoteóticas que ressaltam a onipotência do Deus Jeová, destruidor dos seus inimigos, como acontece no Antigo Testamento, sem levar em consideração que nós somos cristãos. Então, como os cristãos, meus irmãos, falou a palavra inimigo, você vem para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento está falando? Porque o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, ele tratava os inimigos de uma forma. E agora no Novo Testamento ele trata de outra forma. No Antigo Testamento existem ordens expressas para a morte dos inimigos. Em o Novo Testamento há uma ordem expressa para orar-se pelos inimigos. Então temos que fazer a ponte. Não deixe de fazer a ponte. Cuidado com as pregações do Antigo Testamento sem a hermenêutica do Novo Testamento. O espírito do anticristo vai negando o Pai e o Filho, meus irmãos. Aí você fala, mas isso aí é de vez em quando. Mas e se isso continuar recorrente, bombardeando a sua mente, com pregações em o Antigo Testamento, com ênfase na destruição dos inimigos, com ênfase na conquista das riquezas deste mundo? Você vai lá para aquele monte onde o Senhor Jesus foi levado pelo diabo, e lá o diabo vai apresentar as riquezas desse mundo. Ele só vai exigir a sua adoração em troca das riquezas desse mundo. E lá vai você. Como que você vai adquirir as riquezas desse mundo? Você presta uma adoração a Satanás. Como se presta adoração a Satanás? Quando eles fazem o golpe dos dízimos e das ofertas. Preste atenção no discurso. Chegou a hora da oferta, do recolhimento da grana do povo,
É nessa hora que você percebe que está sendo comprada a adoração. Se você trouxer tanto, Deus vai te dar tanto. Se você fizer esse tipo de voto, você conquista aquele tipo de bênção. Você já percebeu que o espírito do anticristo está tomando conta. Você rejeita, tá bem? Você rejeita esse tipo de pregação do evangelho, que não é o evangelho puro e simples. Então a primeira característica que a gente coloca aqui é que o anticristo negará tanto o pai como o filho. Outra coisa, meus irmãos, quando chegar o governo do anticristo, explícito, que aí o apóstolo Paulo fala para nós aqui, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca. Um dia esse cara vai ser revelado. Um dia nós vamos saber realmente que esse aí é o anticristo. Quando chegar o anticristo histórico, já não é mais o mítico, aquele do imaginário, esse sim, ele vai ostensivamente atacar a doutrina do pai e do filho. Isto o judaísmo já faz, tá bem? Não somente o judaísmo, tá bem? Mas o islamismo também faz. E como que essas duas religiões elas fazem? O judaísmo porque não crê na divindade do Senhor Jesus, e também o islamismo porque não crê na divindade do Senhor Jesus. Já ataca a doutrina da divindade de Cristo. Agora, nós vamos falar contra o judaísmo ou contra o islamismo? Eu não vou falar, meus irmãos, contra essas duas religiões. Por quê? É judeu quem quer ser judeu, é muçulmano quem quer ser muçulmano, e é cristão quem quer ser cristão. Então cada um vai seguir a religião que quer seguir. Eu particularmente sigo a religião do Evangelho, a religião de Cristo, a fé que vem para nós pelas palavras dos apóstolos, tá bem? Por isso o meu profeta não é Maomé, e também o meu profeta não é Moisés, tá, meus irmãos? O profeta é Jesus, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e voltará em glória para nos buscar. Amém. É o que nós cremos. Bom, nós escrevemos aqui, meus irmãos, o diabo levantará o seu anticristo na linhagem ideológica dos gnósticos, tá bem? Negando a encarnação, porque os gnósticos eles negavam que Jesus tenha se encarnado. E é justamente o que dizem para nós as religiões à nossa volta. Jesus não é uma encarnação do Filho de Deus. Ele pode ser um Filho de Deus secundário, dizem os hereges. O que é um Filho de Deus secundário? Por adoção, por exemplo. Os gnósticos diziam que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus no dia do batismo e adotou Jesus para ser o Filho de Deus. Olha só a heresia dos gnósticos. Os espiritualistas vão dizer que Jesus ele é uma reencarnação de vários e vários líderes religiosos. A religião da nova era vai dizer para nós que Jesus ele é o avatar da nova era. Ele é o avatar, aliás, ele é o avatar da era de peixes. É o que diz a religião da nova era. Qual que é a era de peixes? É essa aqui que está sendo pregado o evangelho. A era de aquário está chegando. E quando chegar a era de aquário, aí o cristianismo vai sucumbir, acabar. A era de aquário, que é o da plena paz mundial, da plena realização das almas humanas. Então a era de aquário vai chegar, acabar com as guerras mundiais, com os conflitos, e vai haver aqui uma paz mundial para todo mundo. É a era de aquário, negando também aí a eficácia da encarnação de Jesus, porque ele seria só um avatar, mas ele não é o grande Filho de Deus. E por aí vai, meus irmãos, por aí vai, tá? Então espiritualistas, eles rejeitam a doutrina da encarnação de Jesus, o judaísmo não acredita que Jesus seja o Filho de Deus, os muçulmanos falam que ele é um profeta, Jesus é o grande profeta, mas ele não é o Filho de Deus como nós cremos. Quer dizer que existem aí negações, sem falar do ateísmo que diz que tudo é mito. Nós estamos aqui girando em torno dos mitos, o espírito do anticristo tomando conta, tá bem? Então vai negar a encarnação do Senhor Jesus. Negando a encarnação do Senhor Jesus, também nega-se a sua morte expiatória, meus irmãos, dizendo que Jesus não morreu pelo pecado de ninguém. Vai dizer que a morte do Senhor Jesus é até um embuste histórico, nem aconteceu daquela maneira, nem com aquele requinte de crueldade, nem com aquela eficácia. Os teólogos chamados liberais, meus irmãos, teólogos liberais, eles vão dizer que nós criamos a morte expiatória de Jesus através dos nossos discursos.
que a morte de Jesus não é expiatória, ela é apenas um exemplo de um mártir em torno de um ideal. Vai se esvaziando a mensagem da cruz, mas nós afirmamos: Jesus morreu pelos nossos pecados, a sua morte é expiatória, tá bem? Foi pelo pecador que o Senhor Jesus expirou na cruz, e enquanto ele estava vertendo o seu sangue, do seu sangue ele está dando vida a todos aqueles que creem nesta mensagem e nesta palavra que nós estamos anunciando. E negam também a ressurreição de Cristo, dizendo que é um mito cristão, uma experiência. Inclusive, meus irmãos, alguns crentes cristãos não creem na ressurreição dos mortos. Não creem na ressurreição dos mortos, desconfiam das nossas pregações, desmentem as nossas pregações e espiritualizam a primeira ressurreição. O que é espiritualizar? Dizendo que não vai ter ressurreição do corpo. Você acredita que tem um monte de crente cristão de várias vertentes? Porque cristianismo, meus irmãos, ele é uma árvore assim, que ele tem ramo para tudo quanto é lado. Então quando se fala da doutrina da ressurreição do corpo, eles não creem. Não creem. Eles vão dizer que a ressurreição ela é espiritual, que nós apenas vamos ressuscitar espiritualmente. Esse corpo nunca mais tornará a vida. Mas a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, desmente isso aí que eles estão dizendo que aqui nós temos um corpo animal. E como trouxemos a imagem do animal, também traremos a imagem do espiritual. O primeiro homem, que é da terra, Adão, ele é alma vivente. O segundo homem, ou segundo Adão, é espírito vivificante. E que nós temos esse corpo como semente. E assim como a semente cai na terra e depois brota a planta, também o nosso corpo vai ser enterrado, corpo animal, e ressuscitado, corpo espiritual. Nós afirmamos a doutrina da ressurreição dos mortos por Jesus Cristo. Amém? É isso, meus irmãos, que é a palavra de Deus. Agora o espírito do anticristo está negando tudo isso aí aos montões, para um monte de gente. Este é o trabalho interno do espírito do anticristo, minando a teologia em sua base cristológica. Vai bater de frente com a cristologia, minando ela, deixando ela enfraquecida, para que a gente fique perdido no espaço. Se esse é o caso, o anticristo encontrará solo fértil na mente da cristandade, e os corações lhe serão franqueados. Veja só, você e eu, irmãos, precisamos da palavra de Deus. Você e eu precisamos da palavra de Deus. Você precisa. Mas estão furtando a palavra de Deus. Você lembra lá nos dias do profeta Samuel, que a palavra de Deus ela era rara, não se achava a palavra de Deus no mundo? O Senhor Deus ele profetizou para nós no Antigo Testamento dizendo: dias virão em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, não sede de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. Está chegando esse tempo em que nós vamos ter fome da palavra de Deus. Por quê? Você vai para o templo evangélico, ou católico, ou arminiano, ou ortodoxo. Você vai para o templo. Você sai preparado para a adoração. Aí lá chega a hora do pregador. E o que faz o pregador? Lendas, filosofias, explicações mirabolantes, falsos testemunhos, manipulação de massas, venda de indulgências, de pedaços do céu na terra. É isso que os camaradas vão fazer. Você vai ficar lá 2 horas e o final é estômago vazio, alma vazia. Deus não terá falado ao seu coração. O evangelho será furtado. Deus diz: enviarei fome e sede, não de pão e de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. Vai ficar escassa a palavra do Senhor, e isso aí você e eu teremos que buscar em Cristo somente e no Espírito Santo. Raramente vamos ouvir um bom sermão pregado textualmente. Então, quando eu estou ensinando os irmãos e as irmãs a hermenêutica, deixa eu ver se eu vejo fácil aqui um livro que nós vamos estar utilizando. Não está fácil. Se tivesse fácil aqui, eu já ia mostrar para vocês. Deixa eu ver. Não. Depois eu procuro e apresento para vocês. Um livro que fala sobre hermenêutica também, de Louis Berkhoff. Então, Louis Berkhoff, ele vai ensinar para nós o valor de uma teologia, ou de uma pregação, ou de uma interpretação textual. É pregar o texto, meus irmãos. Ó, você pega a Bíblia, você lê a Bíblia,
lê o texto e interpreta o texto. Então, se você fizer isso, tem palavra de Deus, interpretação textual, pregação textual, começo, meio e fim. Mas a maioria não gosta de fazer pregação textual porque dá muito trabalho. Então fazem pregações temáticas, extraindo o texto do contexto. Aí só pega um versículo, isola ele, cria um sermão em volta, entrega para o povo, arranca grana, glória a Deus e aleluia, e pé no mundo. E o povo sem palavra de Deus. Pregação textual, tá bom? Textual. Se você tem chamado para pregar o Evangelho, peça ao Senhor misericórdia para que Ele te ensine a fazer pregações textuais, tá bem? Pregação de meia hora é suficiente para explanar o texto, tá bem? Nosso irmão Edivar, ele pergunta, tá bom? O que detém o anticristo em se manifestar? Essa é uma pergunta enigmática, tá, meu irmão? Pergunta enigmática. Nós temos algumas propostas aqui, mas nós vamos trabalhar isso aí numa outra ocasião, tá bom? Nós vamos chegar lá, realmente. Eu vou colocar para os irmãos aqui as interpretações mais próximas, mas só o apóstolo Paulo e a turma de Tessalônica que realmente sabe o que o apóstolo Paulo falou. Nós temos aqui algumas possibilidades de resposta, mas eu mesmo até hoje me debato com isso aqui. Às vezes eu escrevo alguma coisa e repenso se é isso mesmo. Realmente tem alguém que está retendo a manifestação do anticristo até que do meio seja retirado, tá bem? Aí nós temos que usar um pouco do grego do Antigo Testamento para ver se a gente se aproxima. Só o apóstolo Paulo sabia realmente do que é que ele estava falando, mas ele não falou para nós. Os crentes de Tessalônica sabiam, tá bem? Mas a gente vai examinar isso daí. Bom, chegou aqui às 10 horas e 4 minutos, meus irmãos. A nossa palestra em Teologia Pura, ela deveria prosseguir um pouco mais. Por isso que eu vou terminar aqui, tá bem? Fazendo uma leitura para vocês. Em linguagem moderna, podemos dizer que os gnósticos sempre pensaram que o homem existe para outros fins, bem mais elevados e nobres do que simplesmente ser maquininhas de produção e consumo. Os gnósticos sempre pensaram e ainda pensam que a mente ou o intelecto não é o instrumento mais adequado para explorar e investigar as dimensões mais profundas da vida, da natureza e do cosmos. Os gnósticos sempre trataram de fortalecer e ampliar a consciência e não o intelecto. Satanás é revoltado contra a natureza divina de Jesus, de tal maneira que reforçou, ainda no primeiro século, mais de 20 versões do gnosticismo anticristão. A que nos pareceu mais perigosa vinha justamente dentre os judeus ebionitas, os quais anunciavam um judaísmo messiânico, mas rejeitavam a divindade de Cristo. Deixa eu dizer para os irmãos aqui, para nós terminarmos as palestras em Teologia Pura desta noite. O judaísmo ele está sendo revigorado dentro do cristianismo. Então, esse apelo que existe em pregações em hebraico, louvores em hebraico, pronúncia do nome de Jesus em hebraico, Yeshua. Isso aí tem seu lado positivo, salutar, necessário e bom, porque a base que nós temos é o Antigo Testamento. Mas cuidado com a judaização. Então o judaísmo ele vai ter um florescimento dentro das nossas igrejas com a alta simbologia judaica, as menorás, os quipás, as arquinhas, meus irmãos. Eu tive num lugar aí onde estavam vendendo arquinhas por R$5.000. Se a pessoa comprasse uma arquinha por R$5.000, ela levaria o Santo dos Santos para dentro de casa. E quem não tivesse R$5.000 podia levar uma argolinha da arca. É um negócio meio absurdo. Então a gente tem que tomar cuidado. Aí esse florescimento do judaísmo faz com que os cristãos vão para as fontes judaicas. E essas fontes judaicas eles vão importar o hexagrama. E o hexagrama ele é a chamada estrela de Davi. Então as estrelas de Davi, que é aquele triângulo para cima e o triângulo para baixo, chamado hexagrama, na verdade ele não é a estrela de Davi, tá bem? Ele é conhecido como o selo de Salomão. Esse selo de Salomão, diz o primeiro mártir da igreja, Estevão, é a estrela de Renfã. Essa estrela de Renfã, ela foi condenada por Deus no Antigo e no Novo Testamento. Por quê? Porque ela representa um dos símbolos esotéricos mais poderosos que existe para a evocação
de demônios, controle dos demônios e dispersão dos demônios. Quem tem o controle do hexagrama do sagrado, quem tem o controle do selo de Salomão, consegue fazer invocação de demônios, controle dos demônios e dispersá-los para onde eles quiserem. Então, o que acontece, meus irmãos e irmãs? Nós temos que tomar cuidado com essa simbologia que vem em nome do judaísmo, mas que não. Nós não precisamos de simbologia nem cristã, meus irmãos. Nem simbologia cristã nós precisamos. Nós não precisamos fechar o corpo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisa, tá bem? Não é necessário fazer isso daí. Não precisa de corredor de sal. Não precisa de rosa ungida, nem de copo com água. Não precisa, meus irmãos, de levar a sua roupa para ser orada por ninguém, nem carteira de trabalho e nem chave do carro. Não precisa dessas coisas. Se não precisa de símbolos assim cristãos, muito menos, meus irmãos, importar as bugigangas lá do Antigo Testamento, que nem está no Antigo Testamento, tá bem? Isso aí é invenção da turma toda. Os irmãos estão perguntando aqui, né? O nosso irmão Anselmo: ficamos agradecidos pela grandiosa aula, professor. Que Deus a continue abençoando. Tá bem, irmão Anselmo? Obrigado. Que Deus abençoe. Conto com as suas orações, tá bem? Nossa irmã Rosilane pergunta se a aula vai para o YouTube. Sim, ela está no canal Conhecimentos de Fronteira. Daqui a pouco, se Deus assim permitir. Professor, e a bandeira de Israel? Justamente, irmã, a bandeira de Israel, ela tem o hexagrama. Tá bem? O que acontece é que quando o Estado de Israel, em 1948, ele foi oficializado pela Organização das Nações Unidas, o movimento sionista, ele era um movimento esotérico e utilizava símbolos esotéricos da Cabalá. Então, dentro da Cabalá vai se utilizar também o selo de Salomão. Tudo isso aí, meus irmãos, eu explano um pouquinho, tá bem? Aqui nesse livro, tá? Então, um pouco está aqui nesse livro, quando a gente fala. Olha aqui para vocês verem. Este símbolo aqui, ele é chamado de o selo da verdade, tá bem? Está escrito aqui, ó: não há religião mais elevada do que a verdade. Então esse daqui é o selo da verdade, que é utilizado em vários lugares. Então você vai ver presente aqui, tem bastante, algumas coisas que a gente fez, tá bom? Então na bandeira de Israel você vai encontrar o mesmo hexagrama, que é a estrela de Renfã. Aqui está a bandeira de Israel, aqui está o hexagrama, tá bem? Hexa, bom, hexa é 6, tá bem? As cores da bandeira da ONU são as mesmas cores da bandeira de Israel, tá vendo aqui, ó? Azul e branco. Então, temos que tomar conhecimento disso aqui. Com a graça de Deus, a gente vai dar continuidade aos estudos. Deixa eu ver se eu acho aqui uma página onde eu mostro para vocês a presença do 666 no hexagrama. Deixa eu ver se eu acho aqui, já mostro para vocês. Bom, olha aqui, ó. O 666 está presente no hexagrama. Aí você acha que os judeus não sabem disso ou não sabiam disso? Sabiam e sabem. E quando o Estado de Israel ele foi formado, ele não foi formado para ser o Israel de Deus, tá bem? Ele foi formado para ser o Israel que vai trazer o anticristo para o mundo. Isso aí é consenso entre todos os católicos. O anticristo será um judeu, mas ele não será chamado de anticristo, ele será aclamado como o Mashiach, o Messias judeu. Será aclamado, e não somente por Israel, será aclamado pela igreja que vai entrar para a grande tribulação também, tá? Bom, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos. Nós vamos ficar por aqui hoje, tá bem? Em nossas palestras em teologia pura, e que o Senhor nos dê graça para nós darmos continuidade. Vamos fazer uma oração.